Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ileia Chama Nanã, e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Bom, como é de praxe o nosso ritual do exercício da gratidão, nosso ebó semanal. Para quem está chegando hoje, vai procurar os outros vídeos. Eu sempre falo do nosso ebó, da gratidão. Ebó são rituais que nós, das religiões de matriz africana, temos. É uma infinidade de possibilidade de rituais que servem para levar energias ruins embora, para trazer boas energias, mas também que são os ebós comportamentais, que costumamos chamar, são aqueles que servem para nos reconduzir, para a gente alterar algum comportamento que está nos prejudicando ou adquirir novos para viver melhor, ou a gente viver melhor, para facilitar a nossa vida e a convivência na sociedade e na nossa comunidade. E a gratidão eu tenho como um ebó poderosíssimo que eu gosto de exercitar com vocês toda semana. Pois nós somos educados a sempre ver as coisas ruins, as coisas mais difíceis. A gente é educado para não valorizar as coisas boas que nos acontecem no dia a dia. As pequenas coisas, seja no momento de conflito e aparece alguém para apaziguar a situação, temos que ser gratos por essa pessoa, por esta intervenção, pois um conflito pode chegar a situações, às vezes, inesperadas e não favoráveis, às vezes ruins para ambos os lados. Temos que ser gratos naquele momento, às vezes, de muita dificuldade, que na última hora ou em algum momento que chega alguém que contribui, que colabora, que te apoia, que te direciona para um caminho melhor. A gente tem a opção de ficar olhando, às vezes, só lamentando e sofrendo pelas coisas ruins, pelas dores, pelos problemas. Todo mundo tem problema, uns mais, outros menos. Mas todo mundo também tem coisas boas. Seja aquele que te acolhe, aquele que te socorre, aquele que chama a sua atenção quando você está errando. Por isso eu sou grata. Eu sou muito grata à minha ancestralidade, pelo caminho que eu trilho aqui hoje, pois sem eles eu não seria nada hoje. Só sou algo graças àqueles que vieram antes de mim. Sou muito grata pela família que eu tenho, minha família de axé. Sou grata à minha família carnal, à minha família, aqueles que estão junto comigo, aos amigos queridos de luta. Por isso, eu sou muito grata, inclusive, por estar aqui com vocês, esse espaço de troca e de aprendizado semanal. Bom, nós estamos na série falando sobre insurgências, formas de insurgências e de resistência neste mundo doente e violento que estamos vivendo hoje. A partir da perspectiva dos valores, a partir dos valores civilizatórios da cultura de matriz africana e das culturas tradicionais. Hoje eu vou começar a abordar nosso assunto contando um Itã de Exu, para lembrar da importância da gente sempre ouvir mais de um lado antes da gente tomar partido das situações. Tem um Itã, um mito de Exu, que ele estava numa rua, e aí de um lado da rua tinham dois vizinhos, um de cada lado da rua. E Exu, quando passa, o vizinho de um lado, eu já contei esse Itã, mas em outras condições. O vizinho, quando Exu passa, de um lado o vizinho vê um homem preto
E do outro lado da rua, o outro vizinho vê o homem branco passando na rua. Quando Exu passa, porque foi isso que Exu mostrou, para um ele mostrou uma face de um homem negro e para outro a face de um homem branco. Tem várias versões desse titã. Tem uns que diz que é o gorro, um lado era o gorro vermelho, outro era o gorro branco, mas tudo bem. Depois que Exu foi embora, aí um vizinho disse, nossa, você viu aquele homem negro que bem afeiçoado, que nos cumprimentou, muito educado? Aí outro vizinho disse, não, era um homem branco. E eles eram amigos, eram padrinhos, um era padrinho do filho do outro, padrinho de casamento do filho, muitos quase uma família única, de tão próximos que esses dois vizinhos eram. Mas cada um não abriu mão da sua versão. Não era um homem negro, outro não era um homem branco. E assim foram, até que lutaram, um não cedeu para o outro, até que chegaram a se agredir e até a se matar. Por causa desta contradição, dessa não concordância de visão. O que esse titã quer dizer? Toda verdade tem mais de um lado. E nós que somos da tradição costumamos dizer, de um lado você tem uma versão, do outro tem outra, mas no meio a gente sempre tem Exu, onde Exu tem sempre a história inteira. Exu sabe sempre o inteiro da situação. Ele conhece todas as versões. E por que eu estou trazendo isso? Hoje, eu ia evitar de falar da guerra da Ucrânia, mas é impossível não tocar nesse assunto, visto que todos os veículos de comunicação só falam da guerra da Ucrânia e todo mundo fala, e um monte de gente chorando e lamentando por conta da guerra da Ucrânia. E muitas pessoas têm estranhado, inclusive, o comportamento de muitos nós não brancos com relação à guerra da Ucrânia. Nosso incômodo com isto. Gente, toda história tem mais de um lado. E para nós, a nossa surpresa, nosso incômodo, na verdade, não surpresa, é, atualmente nós temos 7 guerras ativas no planeta. 7 guerras ativas no planeta. Mas, por um acaso, só se lamenta a guerra que está acontecendo na Europa, quando temos corpos brancos caindo. Só no Brasil, nós temos mais pessoas assassinadas por dia, caem mais corpos assassinados por dia do que em qualquer guerra ativa no mundo. A guerra está aqui, a que nós vivemos todo santo dia. A cada 28 minutos, um jovem negro é assassinado. A cada 28 minutos, um jovem negro é assassinado. Quando a gente vai observar as estatísticas dessas pessoas, desse montante de pessoas assassinadas diariamente no Brasil, a maioria esmagadora são de pessoas não brancas. E não vemos a mesma comoção e a mesma empolgação para debater e discutir e buscar soluções. Tem várias pessoas com medo legítimo de uma possível terceira guerra mundial. Ora, nós já vivemos uma guerra. Ah, mas essa pode trazer bomba atômica.
E aí estamos tentando lembrar que temos pessoas aqui dentro do nosso território roendo o osso para se alimentar, para alimentar sua família. Temos famílias inteiras sendo jogadas nas ruas, sendo despejadas. Temos famílias inteiras morrendo de fome. Nosso sistema de saúde está sucateado. Temos pessoas na fila de cirurgias, desde a pandemia, e com a desculpa da pandemia, cirurgias eletivas não são agendadas, não são realizadas. Tem gente em filas de esperas, em filas que ninguém sabe onde começa e muito menos onde termina. Pessoas sentadas em casa esperando a morte chegar. A quantidade de crianças, de jovens que estão desaparecendo, o número de pessoas desaparecidas só faz aumentar. O número de valas comuns só faz aumentar. Inclusive, aproveito a abordagem para falar para todos que está sendo organizada a caminhada pelo silêncio, em homenagem, em honra a todos os desaparecidos, os mortos pela ditadura e pelos mortos pela violência do Estado que estamos vivendo agora. Vai acontecer em São Paulo, vai acontecer no dia 31 agora de março. Eu vou colocar aí na descrição mais informações sobre o ato. Ora, Adriana, o que isso tudo, toda essa violência, todas essas informações tem a ver com o Itã, com o Exu? Antes da gente se emocionar, e não estou dizendo que está tudo bem, e não é isso que nós queremos dizer, que porque é na Ucrânia, porque é na Europa, tudo bem de estarem morrendo, porque tem outras guerras em andamento e todas articuladas, eu já falei aqui também, todas articuladas pelo mesmo país, e tudo a partir do capital. Porque a vida humana, ela passou, principalmente a vida humana não branca, ela serve o capital e não o capital para servir a vida. Então, qual verdade nós vamos seguir? Toda história tem mais de um lado. Toda história tem mais de um lado. E quando eu relembro esse Titã de Exu, é para eu lembrar de que lado eu estou. De que lado eu quero estar. Eu quero estar do lado da justiça, do lado da verdade. E aí a minha pergunta é: de que lado você quer estar? Isto é muito fácil a gente se deixar levado, se deixar levar pela, que hoje diz, pela narrativa. Hoje nós somos bombardeados diariamente por informações. O celular é no WhatsApp, é no Instagram, Facebook, Telegram, mais a televisão, mais os canais de streaming. Somos bombardeados por um mar de informação que sempre, cada informação que nos chega, é com a intenção de nos comover, de nos mobilizar para um lado ou outro da história. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer é: qual é o caminho da verdade? Eu disse aqui, entre os valores, em vários vídeos, sobre os valores, sobre a questão, a importância do bom caráter
para a cultura tradicional africana, que a gente diz Iwa Pere, né? Iwa de ter um bom caráter, um ori que carregue um bom caráter. Ter um bom caráter, além de tudo aquilo que eu já trouxe, da importância de não mentir, não roubar, não trair. Isto é ter um bom caráter. É também ter a sabedoria de ouvir e ler e pensar antes de tomar as atitudes. A gente passou da hora de decidir de qual lado nós vamos estar. Adriana, todo mundo precisa ir para a rua, para as manifestações são importantes, mas quais? Daqui até o final do ano, este ano é ano de eleição. Seremos mais bombardeados ainda por milhares de informações, milhares de discursos. Agora, qual discurso pretende nos direcionar ou nos sugerir o melhor caminho? E qual o melhor caminho? O caminho do bem-estar social, o caminho de bem viver para todos, todas e todes. Pois um planeta, um país, uma cidade, um bairro, uma família com violência e injustiça jamais terá paz. Jamais teremos paz. Sem a verdade, não teremos paz. Aí fala, Adriana, toda hora você traz as questões raciais para a discussão. Infelizmente, primeiro que não foi algo que eu criei, nem o povo preto, nem o povo não branco. Se eu falar, mas não fui eu que criei você, pessoa branca. Tudo bem, mas como vamos resolver isto? Mas, Adriana, o que tem a ver? Tem a ver porque é só olhar a lista das 10 pessoas mais ricas do mundo. Quem detém o maior patrimônio do planeta? Qual a cor destas pessoas? Para que estas pessoas detenham maior riqueza do planeta, o planeta inteiro trabalha a seu favor. Todas as horas de trabalho, ao mínimo de 40 horas semanais que você trabalha, que você deixa de estar com a sua família. Então, de qual lado da história? O que isso tem a ver com a questão racial? Tem a ver que não é só raça, é gênero, onde apenas a palavra e a sustentação de um grupo deste patriarcado que vocês ouvem dizer tanto, do patriarcado branco, do homem branco. E para nós, não brancos, quando a gente olha a guerra da Ucrânia, né, entre Rússia e Ucrânia, né, porque parece que a Ucrânia está guerreando sozinha, não é isso? Entre Rússia e Ucrânia, alimentada pelos Estados Unidos, que fica ali jogando gasolina, né? Joga gasolina. Tudo isto é com interesse. Qual o interesse? É sempre o capital. E aí se faz uma maquiagem em cima disso. E aí, para nós, não brancos, é de lamentar, onde todos os veículos de comunicação estão lamentando, estudando, pesquisando todas as teorias geopolíticas com relação à guerra da Ucrânia e entre Ucrânia e Rússia, mas ninguém está falando de todas as outras violações de direitos que acontecem no mundo, em outros países e também aqui. Pois aqui está sendo uma guerra.
Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Mais do que qualquer país onde isso é crime. Onde ser LGBTQIA+ é crime. O Brasil mata mais. Olha os índices de violência doméstica, de feminicídio. Então, para nós, infelizmente, todos esses dados que eu passei, as vítimas, na sua grande maioria, são corpos não brancos. E não vemos a mesma comoção e o mesmo interesse na solução. E aí, quando eu evoco Exu, que foi o primeiro a ser demonizado, porque demonizaram Exu e demonizaram o povo preto, evoco Exu aqui, nessa série sobre insurgências, evoco Exu evocando a verdade. Qual verdade nós vamos seguir? De qual lado vamos nos posicionar? Precisam entender, eu acho que é legítimo o pavor da Terceira Guerra Mundial, de soltarem uma bomba atômica, mas com pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo doentes em fila de médico, pessoas adoecidas e sem medicação, porque também não tem na rede. Essas pessoas não estão preocupadas com uma bomba. Com um alto índice de abuso e exploração sexual contra criança e adolescente. Meus amigos, o tráfico humano é o mercado que mais movimenta dinheiro no mundo. No mundo. E estes corpos sequestrados, eles servem para um propósito. O tráfico, quando a gente fala de tráfico humano, são pessoas que são sequestradas para trabalho escravo, na sua maioria, em uma grande maioria, para trabalho escravo sexual. E esses corpos, na sua maioria, são direcionados para a Europa. Ou para roubo de órgãos. É este planeta que nós estamos vivendo. É este mundo. É esta guerra que nós estamos vivendo. Muito antes da guerra entre Ucrânia e Rússia sendo incendiada pelos Estados Unidos. Para uma pessoa que está presa como escravo sexual num calabouço qualquer, uma bomba atômica é até um favor. Vocês estão entendendo de qual verdade estamos falando? O que estamos aqui evocando? Por isso eu estou evocando Exu. Por isso eu trouxe os valores civilizatórios presentes neste mito. Para que sejamos mais atentos ao que ouvimos, ao que vemos, ao que lemos, e que pensemos antes de tomar partido. Bom, espero que vocês tenham gostado da reflexão, da provocação do dia de hoje, que tenhamos todos, todas e todes uma quinta-feira abençoada, com muita saúde, com muita prosperidade, com muita harmonia, com caminhos para a sabedoria, porque conhecimento não é sabedoria. A quantidade de livro que a gente lê não promove a sabedoria. E que Ori, e que Exu, que Iemanjá
e que Oxalá nos abençoe para que sejamos capazes de construir, de fato, uma sociedade de bem viver para todos, todas e todes. Um beijo grande e até quinta-feira que vem.